Seja muito bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Aqui quem fala é o Wesley, você é muito bem-vindo ao meu canal. Meus irmãos, que alegria poder novamente estar aqui para gravar mais um vídeo para edificação do crente, de todos os cristãos. Não somente para os cristãos, mas espero que meus vídeos possam alcançar outras pessoas não crentes. E assim o reino de Deus avança, o reino de Cristo avance cada dia mais. É sempre muito oportuno e sempre alegroso para os nossos corações quando nós falamos da palavra de Deus, ainda mais quando um não crente escuta a palavra de Deus, dá atenção à palavra de Deus, seja por palavras pessoalmente ou seja por vídeo. Meus irmãos, vamos falar sobre hoje, neste vídeo, falar sobre a bebida, a bebida, o álcool, que tem destruído muitas famílias, muitas pessoas perderam sua vida por conta de álcool, muitas pessoas perderam suas vidas por conta de uma imprudência de alguém que bebeu, dirigiu e ali abusou da velocidade, passou do limite da velocidade, atropelou e matou pessoas. E não somente isso, pessoas que morreram com cirrose, sabe? E muitas outras situações ocorreram ao longo da história, anos e anos, devastações por causa da bebida. O texto que eu estava meditando agora há pouco de manhã, os vídeos sempre, quando eu gravo algum vídeo aqui, sempre sai do devocional pela manhã que eu faço. E aí eu vou lá e preparo uma breve meditação daquilo que eu tenho feito e passar a vocês. E o texto que eu estava lendo, meditando nesta manhã, está em Esther, capítulo 1. Vou estar lendo do versículo 10 e o versículo 11 ao 12. Está assim: Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizitá, Armona, Bigtá, Abicta, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vashti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vashti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Versículo 13. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Até aqui. Vê que interessante que aqui o rei manda chamar a rainha Vashti, ela é muito formosa. Preste bem atenção que o livro de Esther, essa rainha era formosa também. A rainha era muito bonita, beleza, exuberante. Assim Esther também foi, né? Mas você vê que interessante, todos falam da rainha Esther, que ela era muito formosa, muito bonita, só que o texto fala de a rainha antes, que é a Vashti, né? Ela era bonita também, muito bonita. E interessante aqui que o texto fala o rei manda chamar ela e ela não atende o chamado do rei Assuero, né? Que introduziu ali na presença do rei a rainha Vashti com a coroa real para mostrar aos povos. Então ele queria mostrar a beleza, a formosura dela, porém ela recusou. Só que no versículo 10 fala que estando o coração do rei alegre do vinho. Veja, ele já estava alegre do vinho. Quando a pessoa está alegre do vinho, ela já está fora um pouco do normal, já está fora de si e bêbada, porque logo depois ele se ira rapidamente. Você vê que
como que as coisas acontecem por conta da bebida, né? Aqui nós vemos que ele cirou rapidamente. Então, a bebida, quando a pessoa bebe fora do normal, e traz essas situações, né? O excesso de bebida traz isso, né? Aí tem pessoas que falam, Jesus tem bebido vinho enquanto estava na terra, mas ali Jesus estava ali, bebeu vinho, não por conta, mas ele em nenhum momento mostrou que ele é, se embriagou. E as pessoas usam esse exemplo para beber socialmente, então chegando até um certo limite ali, a pessoa fica bêbada e pronto. Então ela usa desses textos fora do contexto para saciar as suas vontades, as suas carnes, né, para saciar todo o seu desejo. Então, o que acontece? Então as pessoas vão lá e bebem. Mas em Lucas, em capítulo 22, versículo 18, diz assim: Pois vós digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então eu fico imaginando as pessoas que seguem esse exemplo de Cristo em outras áreas da vida. Eu fico imaginando, se ela quer seguir o exemplo de Cristo, que ele bebeu, então por que não segue o exemplo de Cristo como na oração, né, no serviço diário, no sacrifício? Então, é bem provável que não, né? É bem provável que não, que ela não segue o exemplo de Cristo. Então, são texto fora de contexto, então elas dão ênfase, base para isso. Mas em nenhum momento fala que Cristo ficou alegre ali. Cristo transformou água em vinho e tal. Não, mas são pessoas que querem dar lugar à carne, né? Então, a bebida traz situações perigosas, né? Então, ao invés de querer, falar que quer seguir a Cristo porque Cristo fez isso, por que não segue ele nas orações, no serviço, no sacrifício e tudo, né? Então, o que vemos hoje é a maioria das propaganda que promove a venda de bebidas alcoólicas, mostra ali, você vê que até no YouTube mostra na televisões assim, propaganda de promovendo bebidas, pessoas ali alegres em ambiente transmitido com sutileza, a impressão de que beber socialmente é legal e tal, mas isso não, não, não diz isso, porque nós vemos assim, quando nós saímos de manhã para trabalhar ou para algum lugar, nós vemos na manhãzinha as pessoas voltando daqueles baile funk, já toda em excesso de bebida, né? Então a bebida traz essas situações de destruições. Olha que tem um comentário aqui de um teólogo que ele fala assim, no entanto, pastores, assistentes sociais, médicos e membros dedicados dos alcoólicos anônimos poderia mostrar um retrato bem diferente. Pessoas como essas veem de perto a destruição de casamento, a deterioração física e mental, famílias vítimas de abuso e carreiras arruinadas que, com frequência, acompanha aquilo que as pessoas chamam de beber socialmente. Olha que diz, de acordo com um técnico empresário, experiência de time de beisebol, Conor Mack, o álcool é tão apropriado para o corpo humano quanto a areia no tanque de um combustível de um carro. O álcool não é uma bebida comum, mas sim um narcótico. Não é uma fonte de nutrição, mas sim de destruição. A Bíblia adverte sobre a embriaguez. Provérbios 20, do 1, Provérbios 21, 17, 23, 20, 21. E assim vai ter várias passagens. Isaías 5, versículo 11, Lucas 21, 34, Romanos 13, 13. Vai ter vai ter várias passagens recheadas aqui que adverte isso. E até mesmo uma pesquisa aqui, até mesmo o Alcorão diz há um demônio em cada fruto da videira. Você vê, a melhor maneira de evitar a embriaguez é praticar a abstinência, né? Como
há um provérbio japonês que adverte isso. O primeiro homem toma um trago, depois um trago toma o outro, e por fim o trago toma o homem. Então a embriaguez causa isso, meus irmãos. É ali um rei azueiro que não tinha domínio próprio, né? Facilmente se irritava, se irava. Tá, claro que ali o texto ali vai ser uma demonstração da soberania de Deus para salvar o povo dele, né? Por conta daquele acontecimento ali, da rainha Vasti não acatar a ordem dele, ali teve a oportunidade de a rainha Esté salvar o povo dela. Mas o que eu quero dizer é sobre a bebida ali naquele momento. Ele cirou facilmente, já estava com o coração alegre, então ele cirou facilmente. Então, o que eu quero dizer e deixar para todos vocês que a palavra de Deus fala que a bebida, o vinho, não é pecado. O pecado é se embriagar de vinho. Então, enchei-vos do Espírito Santo. Então, Paulo sempre vai dar a ênfase, né? Ao invés de se embriagar de vinho, enche do Espírito Santo. E em 1 Timóteo, capítulo 3, vai falar sobre os requisitos para um chamado pastoral, para um episcopado. Vai falar sobre não se embriagar de vinho, mas encher do Espírito Santo ali, ter domínio próprio e tal. E assim por diante. Então, ao invés de querer usar a passagem fora do contexto, estude ela sobre o que Jesus ali fez. Tá, Jesus transformou água em vinho, Jesus bebeu e tal. Mas por que, ao invés disso, imitá-lo como ele orava? Porque sempre Jesus se afastava do discípulo, ia por um monte, orava sozinho. Faça isso também. Se quer imitar uma coisa, imite por completo, né? Então, a bebida, toma cuidado aqui aos irmãos que se embriagam aí. Se for beber, tranquilo, beba na sua casa, sem trazer constrangimento para as outras pessoas. Mas também não fique bebendo na sua casa, não. Tome muito cuidado com excesso de bebida. E eu falo isso para o vídeo para aqueles que têm problema com álcool. Se você tem problema com álcool, não evite isso. Se enche do Espírito Santo, se enche de Cristo Jesus. Ore continuamente para que Deus te dê graça e você possa vencê-lo, esse vício, né, que tanto tem destruído famílias. Amém, meus irmãos? Eu peço a vocês que deixem seu like, ative o sino das notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fica com Deus. Um abraço bem forte.